Gente, estamos aqui para mais uma edição do Pode Desejar e você é muito bem-vindo a se juntar conosco nessa mesa, não é mesmo, Daiane? Sim, e hoje nós temos uma convidada mega especial, Ivone. Isso mesmo. Quem está com a gente nessa mesa é a doutora Raquel Camargo e eu vou começar pedindo para que você se apresente, conte um pouquinho sobre a sua trajetória com a medicina. Primeiro eu quero agradecer o convite que vocês me fizeram, estou mega feliz, nós vamos conversar muita coisa legal mesmo hoje. Então eu sou a Raquel, eu sou médica, eu nasci em Cascavel, meu pai foi o primeiro promotor de Cascavel, uma família bem antiga. E quando eu decidi fazer medicina, eu fui a Curitiba, me formei na PUC, Paraná, em 1991, e decidi iniciar em Cascavel fazendo o quê? Medicina estética. E não foi nada bem visto. Os dermatologistas e cirurgiões plásticos da época não entenderam direito a história de botox, de preenchimento, de drenagem linfática, de substâncias que derretiam gordura, que tratavam celulite. Isso foi muito mal visto, porque não era uma coisa para médicos. E hoje, né, então recordar disso é bem interessante. Na sequência, eu comecei a envelhecer e minhas pacientes também. E aí, um belo dia, eu vi na internet uns idosos correndo maratona. Eu pensei, nossa, eu estou com 30 e pouco e estou muito pior que eles. O que eles fazem? Modulação hormonal. Bom, vou ver o que é esse negócio. Fui lá e fui da primeira turma da Universidade Paulista em modulação hormonal. Outra coisa mal vista. Por quê? Porque os médicos daquela época também acharam que o hormônio bioidêntico, que tem uma estrutura molecular igual ao humano, era igual a um hormônio sintético, com os mesmos resultados clínicos, e que o hormônio pela pele, como se faz hoje comumente na reposição hormonal, por exemplo, da menopausa, que era uma coisa que não funcionava, e me mandava um recado pelas pacientes, avise sua médica que isso é uma bobagem. Os anos passam, eu sempre digo que uma verdade para se tornar verdade leva em torno de 10 anos. E isso eu vi várias vezes acontecer na minha trajetória profissional. Bom, não contente com aquilo, pensei, faz algum tempo que eu me formei e vou fazer endocrinologia. Fiz uma pós-graduação em endocrinologia, e essa pós foi muito bacana em São Paulo, porque levava os alunos para ter algumas aulas em Harvard, e aí fica um pouco mais de respaldo, digamos assim, né? Então, hoje, eu deixei um pouco a estética de lado, digo que até totalmente, e sigo fazendo check-ups hormonais, nutricionais, intolerância alimentar, libido, obesidade, cansaço, queda de cabelo, prevenção, né, de doença cardiovascular, menopausa, andropausa, enfim, todo o check-up, desde muito jovem até a idade mais avançada. Exatamente, é por isso que eu e a Daiane conversamos e pensamos em você para vir aqui trazer todo esse conhecimento incrível, porque a gente assistiu uma palestra, né, Daiane? Incrível, da doutora Raquel, e teve coisas que ela falava assim lá e falava assim, nossa, isso acontece comigo, isso acontece comigo. E muitas clientes também que a gente atende na Chocolate com Pimenta, a gente fala, olha, esse foi a queixa da cliente que veio ontem, né? Então, nós pensamos, nossa, essa será uma pessoa que trará muito conhecimento, né? Pro Pode Desejar, por isso o convite. Eu vejo assim, Ivone, que existe uma grande confusão, talvez, se é que eu posso chamar de confusão, na formação dos hormônios e no porquê da libido das pessoas acabar baixando. Primeiro que a gente tem que entender de onde vêm os nossos hormônios sexuais? Porque aqui eu acho que deve ser uma coisa muito comum, ou na loja, as pessoas chegarem lá e dizem, eu fui ver minha testosterona, porque minha libido não está boa. E só penso em testosterona. Quando o libido e o ser humano é uma coisa muito maior que isso, não é? Por exemplo, se eu tiver uma tireoide lenta, a pessoa já acorda com sono, com preguiça, ela tem preguiça de ter relação, inclusive, ela tem depressão, ela tem sonolência, ela tem frio, ela está se arrastando. Então, será que a minha libido não seria uma tireoide que é lenta? Não seria uma anemia, uma ferritina baixa, uma B12 baixa, um outro problema, ou uma testosterona? No caso da testosterona, o que me chama a atenção é que as pessoas vão lá e vamos fazer um implante de testosterona.
E deixa-se de pensar por que ela está baixa. Eu olhei o exame e está baixa. Assim, de onde é que ela vem? Olha que interessante. Então, numa pessoa de mais idade, os ovários não vão mais fabricar os hormônios da mulher na menopausa, por exemplo. E, na verdade, a gente começa a ter quedas hormonais aos 35 anos. Mas hoje está muito precoce, exatamente. Só que a gente não pensa nos hormônios, a gente acha ou é a testosterona ou que vai cair do céu, Pois é, mas de onde é que vem essa testosterona? Na verdade, se a gente olhar, e o pessoal em casa pode olhar isso lá no Google, cascata hormonal, a formação dos nossos hormônios. Por incrível que pareça, os nossos hormônios sexuais e a vitamina D, que é um hormônio, vem do colesterol. E a pessoa se entope de remédio para colesterol, achando que quanto mais baixo, melhor. Sendo que, se eu tiver um colesterol total abaixo de 140, eu comprometo a formação dos meus hormônios sexuais, entre eles testosterona. Muito bem. Colesterol vai formar um hormônio chamado 17-hidroxipregnenolona, que é o hormônio da memória, e ele vai fazer ou DEA, que faz testosterona, e a outra parte, a suprarrenal, faz o cortisol, que é do estresse. Hoje em dia está todo mundo estressado. O de estresse também vai acabar virando testosterona. E se os dois estiverem baixos, eu não vou ter testosterona. Ou, os nossos hormônios, eles são que nem carteiros. Eles levam uma mensagem para o núcleo da célula dizendo: faça a libido acontecer, ter desejo, ter sensibilidade clitoriana, senão a mulher não vai ter orgasmo, lubrificar, enfim, né? Entre outras funções de metabolismo, de força muscular, de composição corporal, de formação de massa magra, de osso, de tudo. A gente precisa de hormônio no corpo todo, cabelo, olho. Veja a mulher na menopausa, ela não seca só a vagina, ela seca o olho, ela seca a pele, ela seca o cabelo, é um tsunami. Não é? Mas o hormônio chega na célula e tem uma porta para entrar, que se chama receptor celular. E se o receptor estiver emperrado? Eu posso ter um hormônio muito bom lá no sangue e não funcionar. E qual é a dica, doutora Raquel, que você tem para dar para as mulheres que estão nos acompanhando aí? Qual é o processo? Tem que fazer avaliação. Fazer uma avaliação laboratorial e conversar com o paciente, porque você não vai tratar o papel, você vai tratar o paciente. Lógico que o exame vai te orientar. E temos um outro problema, que os médicos, eu acho, estão procurando o hormônio no lugar errado. Olha isso que eu ia falar, a questão de exame, né? Porque não é só a pessoa ir lá e falar, eu quero fazer exames disso. Tem que saber exatamente quais exames fazer, pois né? Então. Porque às vezes, inclusive, né? A doutora fala muito, né? Que às vezes você vai lá, você faz uma bateria de exames e não detecta o problema da paciente por exatamente, às vezes, o médico não indicar o exame certo a ser Então, fazer. agora, por exemplo, existe uma conversa que a progesterona, que começa a cair aos 35 anos, e a mulher tem o quê? TPM, sensibilidade mamária, cólica menstrual, enxaqueca, dor no pescoço, se sente inchada. Toda essa coisa já começa a acontecer bem antes da menopausa. E a conversa que tem por aí é que a progesterona não funciona em creme. Ouviram essa já? Já ouvi falar assim, pois que não funciona, que é à toa você lá investir o seu dinheiro naquele produto então, e passar como é que a gente repõe há tanto tempo ela desta maneira e as pessoas melhoravam? Sim. E é uma coisa que se questionou. E no último congresso nós debatemos justamente, esse foi um dos pontos. E estamos procurando no lugar errado. Por quê? Se eu tomo um hormônio, ele vai que só a progesterona deve se arriscar a fazer isso, no caso dos hormônios sexuais, porque quando eu tomo o hormônio pela boca, eu posso ter uma tendência a fazer coágulos, com exceção da progesterona. Mas se eu tomo um comprimido de hormônio pela boca, ele vai para o estômago, do estômago vai para o fígado, a circulação hepática vai lá, e sangue venoso, vou no laboratório, tá aqui a minha progesterona, por exemplo. E se eu passo um hormônio? Ele não vai para o sangue venoso. E a gente vai no laboratório procurar no sangue venoso. Ele vai ser encontrado no sangue capilar, na linfa ou na saliva. Dá para dosar na saliva, só que leva uns 20 e poucos dias para o exame ficar pronto. Os convênios pagam, aqui em Cascavel se faz, mas é um exame mais demorado. Então, não é que não funciona.
que estão procurando o lugar errado. Tanto que se dosar no sangue, dosar na saliva, no sangue você encontra um valor muito baixo, que precisaria repor mais e mais e mais, e aí você dosa na saliva até 3 vezes o valor máximo, ultrapassando. Porque ali a gente vê a fração livre do hormônio. Então tem que ver onde procurar, e é o que eu digo sempre. Perguntar como é que você está se sentindo. Porque o ponto é este. Você não vai. A pessoa não precisa ir lá consultar. Eu pego o papel, olha, ó, é isso aqui, passo a receita. E a partir de que? Você fala 35 anos é a idade ideal que a gente já começa? Para deficiência hormonal, você começa a ter um declínio ali. Embora, veja, é o que a gente estava conversando outro dia. Eu encontro hoje, parece que está tendo uma pandemia de pessoas cansadas. Exatamente. Né? Então, os fatores estressantes podem ser internos e externos. Quais? Agrotóxico, infecções, a gente tem desastres, né? Traumas emocionais, né? Agora a gente perdeu tanta gente aí na cidade, não é? Fica uma coisa complicada. Quaisquer fatores estressantes, problemas de relacionamento, boletos, filhos, correria, obesidade, todas são situações de estresse. E nós estamos cercados por elas. Então, o que eu tenho encontrado? Muita gente com deficiência de alguns hormônios que levam a isso. O que eu posso sentir? Queda de cabelo, queda de qualidade de sono, queda de libido, queda de humor, a pessoa fica desanimada, fica se arrastando, nada tem mais graça, queda de imunidade, posso ter queda de pressão, levantar e ter vertigem, tontura, e algumas pessoas chegam a desmaiar. Então, é importante o quê? Que se faça um check-up. Hormonal, nutricional, o intestino é a primeira porta de entrada para as doenças sistêmicas, as doenças do corpo todo. Tem muita gente com intolerância alimentar. Consequentemente, vai fazer má absorção de nutrientes. Exato. Inclusive, nós conversamos antes de começar aqui esse episódio, e a doutora Raquel já me colocou, Ivone, para isso, já corta aquilo, já enxergou, já detectou aqui, né, o que pode ser. É que as queixas são comuns, né? Então, conta pra gente quais são as principais queixas das suas pacientes, dos seus pacientes. Você atende homens também? Atendo homens também. Então, até assim, porque senão a parceira melhora e ele não acompanha. Né? Ela vai chegar, vamos sair, vamos jantar fora. Ele vai dizer, vamos ver um filme em casa, cozinhar uma massinha. Ele está cansado, chega 10 da noite. É o homem que chega em casa e diz aquela frase, nossa, hoje estou morto. Faz um cochilo, depois ela até às vezes melhora um pouquinho, mas as coisas não andam bem. Então é necessário para os dois, né? Interessante. Mas conta então para nós o que é o ideal, quais são as principais queixas que elas chegam dentro do casal, né? O casal ou individual? Eu acho que o que me procura, atendo muita paciente na menopausa, que quer fazer uma reposição bacana, né? E hoje a gente tem tanto a reposição transdérmica em gel, quanto os implantes reabsorvíveis, que são bem bacanas, que tem uma durabilidade de 6 meses. São hormônios bioidênticos, né? A coisa avançou demais. Eu sempre digo que a medicina, ela a cada 10 anos dá um salto. E nós estamos nesse momento de novo. Sabendo em que momento aquele hormônio o teu corpo fabricava mais, que horário do dia, para a gente repor bem fisiologicamente. Que então, é sem excesso, imitando muito o que o corpo fazia. É lógico que a gente não vai, eu perto dos 60, não vou ter o corpo, a pele de uma mulher de 20. Mas eu posso ter uma qualidade de vida bacana, né? Porque... E é isso que as pessoas precisam enxergar, né? Porque quando fala em menopausa, as pessoas já falam assim, acabou minha vida. Acabou. Então as pessoas precisam buscar. A doutora trabalha muito com a prevenção. Eu acho isso muito incrível. E assim, escuto barbaridades, tá? Eu imagino. Outro dia uma paciente de 60 anos disse que foi na ginecologista mulher, o que me chocou mais ainda, e falou para ela, olha, eu estou na menopausa sofrendo muito, eu tenho secura vaginal, até a gente vai mostrar alguns produtos bacanas aqui, eu tenho desconforto para ter relação, dor, a senhora tem dor? Sim, eu sangro, a mulher sangrar. Nossa. O que ela escutou da sua médica? Que é normal. O que a senhora esperava? A idade chegou. Olha. É isso aí, não tem que fazer reposição que só faz mal para a mulher, eu não sei qual é a experiência ruim, não sei o que acontece.
E a senhora vai ter 1, 2, 3 relações por mês e é isso, se contente. Gente, é absurdo para mim. Eu chego a me arrepiar. Eu também. Porque eu atendo lá na loja casais de 70, 75 namorando. anos que estão ativos, estão felizes, exatamente. buscam produtos. Eu também. Então, eu acho que isso é correto. E não uma pessoa, mulher, que está ali com 60 anos, provavelmente o marido dela... Que a vida acabou. Nunca, né? Imagina. Enquanto houver vida, você tem que procurar o melhor, né? E nessa idade, veja, eu estou perto dos 60, a gente começa a se questionar justamente isso. Hoje, eu tenho mais tempo para lembrar do que por viver. Então, a gente tem que viver bem o tempo que ainda tem pela frente. Perfeito. Porque a gente não tem mais tempo de ser infeliz, é ser feliz ou ser feliz, não é? Exatamente. Então, a reposição, lembrando, deve ser feita tanto sistêmica para o corpo todo. A mulher infarta sem reposição, sem estradiol. É grave mesmo. A mulher normalmente infarta só depois da menopausa. E o estradiol você consegue perceber por um exame que você faz hormonal para saber como que ele está. Vai chegar um momento em que os ovários, eles vão parar de fabricar e, inclusive, perdendo a sua função, eles serão normalmente reabsorvidos. A mulher vai fazer um ultrassom e não encontra mais ovário e nunca operou. Eles perdem a função e são reabsorvidos pelo corpo. O organismo então, você não tem sim. mais fonte, né? E aí, algumas mulheres dizem, eu só tenho calorão. Gente, o calorão, a cada onda de calor, explodem microvasinhos no cérebro da mulher. E a mulher que tem mais calor é a que mais infarta e tem perda óssea. Então, as mulheres se preocupam tanto com câncer de mama, 4% das mulheres morrem de câncer de mama. Ao passo que 53% morrem de doença cardiovascular e infarto AVC. Então, é uma coisa que tem que ser vista com cuidado. Doença cardiovascular piora muito pela falta de estradiol. Né? E o osso também, idem. Isso é muito, muito legal da gente aprender isso, porque na loja a gente atende pessoas todo dia, mulheres que falam, não, eu não vou fazer reposição hormonal porque eu tenho na família casos de câncer de mama, então eu não quero correr esse risco. Esse é outro dado um pouco equivocado, porque não é o fato de você ter a genética para o câncer de mama que vai te levar a tê-lo. Na verdade, 30% das mulheres que têm câncer de mama é por uso de cigarro, 30% pelo sobrepeso, pela obesidade, são 60%. As outras, inatividade física, né, não fazem atividade física, estressadas, quase todas somos. Grandes centros, pensa-se que pela poluição, mulher que come mais comida industrializada, então a gente fala sempre, nós temos que descascar mais e desembrulhar menos, né? Mamas densas, porque às vezes o médico só pede mamografia e não faz ultrassom, ou ela vai deixando passar. E eu tenho um dado para falar para vocês, antes da pandemia, por volta de 15 anos eu fiz reposição hormonal nas minhas pacientes, e eu não tive um caso de câncer. Olha aí. Acho isso que super chama um pouco a válido. atenção, não é? Agora, depois da pandemia, algumas pacientes vieram, quando pararam a reposição, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos por causa da pandemia, quando voltaram, algumas tinham cânceres raros, agressivos, e sem muito a ver com o cigarro, com a obesidade, enfim. Não sei se pelo estresse, não sei se alguma medicação desencadeou isso, mas enfim, não acho que seja a reposição hormonal bem feita, com hormônios iguais, porque senão, veja, aos 15 anos, quando a mulher deve estar cheia de hormônio, então deveria ser a faixa etária onde mais se tivesse câncer. E é o contrário, quando nós temos declínio hormonal que o câncer começa a aparecer, porque a imunidade cai, a coisa toda vai rolando. O que me preocupa muito é porque eu acho que ouço muito isso das minhas clientes, das minhas amigas, a falta de lubrificação, o ressecamento vaginal. Isso todos os dias a gente atende pelo menos uma na loja. Tem que fazer a reposição sistêmica e eu falo sempre, o andar de baixo precisa de reposição. Se a gente não fizer reposição de estradiol em microdoses, intravaginal, pelo menos 2 vezes por semana, e temos produtos em comprimido, hoje em dia não precisa nem usar creme e ficar com aquele transtorno de sujar a calcinha durante o dia. Se a gente não fizer essa reposição local, pode ter atrofia vaginal, secura vaginal, incontinência urinária, começa a escapar xixi quando tosse, isso já é um sintoma que chama atenção. E a gente tem que entender que isso é crônico, é para sempre e evolutivo. Se não tratar,
vai piorando o grau de incontinência e pode chegar à incontinência fecal. Então, não custa a gente fazer uma reposição local e usar. A gente tem alguns produtos bacanas aqui, ó. Eu vou falar de alguns para vocês. Gosto muito do Vagisex, as meninas têm na loja. Por quê? Porque é diferente dos que a gente tinha, ainda tem os neutros que você usa na hora da relação. Esse aqui é a base de ácido hialurônico, não tem nada de hormônio, e você usa um aplicador a cada 3 dias, não necessariamente só antes da relação, tá? Esse tem sabor, então você pode brincar um pouco na hora de namorar, né? E esse é interessante porque é uma mistura de cera de abelha com óleo de coco. E o coco, ele tem uma eficácia também antifúngica. Então, a mulher que sempre tem candidíase e tal, esse aqui seria um produto bacana. E avaliar com seu médico se você tem alguma intolerância alimentar, principalmente com lactose. Porque a lactose é campeã em fazer fungo, tanto vaginal, candidíase, quanto intestinal, né? A famosa desbiose intestinal. Eu, inclusive, dei um depoimento no último episódio falando sobre o Conf Mais, que ele salvou a minha vida. A coisa progrediu muito, né? As mulheres na atualidade sofrer, como contei aqui o caso da paciente, não tem cabimento, né? A hora que ela me contou aquilo, eu disse, não pode ser. Me deu palpitação, Sim. gente, porque hoje em dia, passar por uma situação dessas é inadmissível. Que a gente tem a medicina aí a nosso favor, né? Tudo a nosso favor. Coisas a E nosso aí, favor. nesse momento da vida da mulher, em torno de 50 anos, que os filhos cresceram, que ela tem uma estabilidade financeira, profissional, que está na hora de curtir ela e o marido, passear, cheia de dor, cheia de querer evitar o parceiro. Não dá, né? Eu falo que sentir dor não é normal, tem que buscar a solução, né? Ter esse ressecamento, porque hoje a gente vê, esse ressecamento ele costuma acontecer, tem uma idade certa. Depois da menopausa. Só por conta da menopausa. Ou o uso de anticoncepcional oral, que cai muito o nível de testosterona e estrogênio e ela mimetiza, ela imita uma menopausa, né? E para quem faz uso de medicações contínuas, como para depressão, ansiedade. Exatamente. Doutora, você tem alguma dica para quem usa essas medicações? Por exemplo, o Vagisex, ele ajuda nessa questão? Ajuda, mas veja, ela não vai excitar pelo uso do lubrificante. Então é uma coisa meio esquisita, ela vai cumprir com uma obrigação. Perfeito. E eu acho que esse lado humano tem que ser levado em consideração, tem que ser bom para os dois. Exato, tem que ir para o momento de relação e os dois curtirem. Né? Nesse quesito, as pessoas acham que, de repente, um homem, o parceiro dela, se ela está com 50, então ele tem 50 e pouco, 60, que já está, né, é o idoso, né, 60 a mais. Mas é uma coisa interessante de se observar que o homem nessa idade, gente, ele quer namorar, ele quer andar de mão dada, ele quer dar beijo na boca, ele quer colo, ele quer aconchego, ele quer brincar, ele quer brinquedos sexuais para ele e a parceira. Ele quer viver, não é? E por que essa diferença? Porque eu sempre faço essa comparação de que a mulher é um fogão a lenha, que a gente precisa pôr a lenha ali, ficar abanando até ela acender, até o fogo acender, e o homem é o micro-ondas. 30 segundinhos ele tá lá pronto, Vários né? motivos, né? Primeiro, os níveis hormonais, que nós temos 0 alguma coisa, 1, e o homem tem 1000. Segundo, a anatomia, né? Eu tenho um órgão sexual externo, da mulher interno. Segundo fator, educação e religiosidade. Então, e a mulher, o caminho para a excitação e orgasmo de homem e mulher são completamente diversos. O cérebro masculino e o cérebro feminino não são muito parecidos nesse aspecto. O homem começa com desejo, excitação, e logo ele vai para o caminho do orgasmo. A mulher não. Isso foi discutido no último congresso de nutrologia, que eu estive em São Paulo em janeiro. E lá estava a doutora Carmita Ábido, que é a responsável, a psiquiatra responsável pelo departamento de sexualidade se não me engano, da USP, aos 75 anos, ela é fantástica. Foi a primeira mulher a ter uma coluna sobre sexualidade, falando de sexualidade na revista Cláudia da época. E ela mostrou esse trabalho, que o homem, ele vai pelos degraus da excitação e chega ao orgasmo rapidamente. Ao passo que a mulher não, ela chega na excitação, ela lembra que, será que eu desliguei o fogão? Ela volta. Anda mais um pouco, chega lá num grau maior,
todos esses níveis são estudados, ela volta para o zero. Então, é o poder da mente também, não é? Trabalhar muito a mente também, né? Porque a aquela mulher que não pensa no assunto, que não compra um brinquedo, que não usa uma lingerie, que não cria um clima, é complicado. Nós, na loja, temos indicado, porque a queixa das mulheres é muito grande com relação a isso. Ai, mas ele é rápido, então ele já não tem mais aquela paciência e tal. A gente sempre indica, que tal levar um brinquedinho, um vibrador, para você acelerar um pouquinho esse processo, mas para que você não entre nessa relação. E brincar um pouco com ele para ele ir mais lentamente, Exatamente. Talvez. Usar ali esse momento Agora, da preliminar. sem hormônio, isso não vai rolar, tá? Eu vejo muito isso, Raquel, porque assim, as mulheres que vão até a loja, que estão com os hormônios em dia, elas chegam lá e tudo é interessante. Eu mostro um gel beijável para investir ali nas preliminares, nossa, ela gosta. E é difícil o homem que vá atrás, né? A mulher tem que entender, me desculpem quem vai achar isso um pouco talvez machista, que eu acho que é um papel mais feminino, ela colorir a vida do homem, do seu parceiro, né? É uma coisa feminina, ela ir atrás de uma lingerie, de um gel, passar um perfume, colocar um batom. Gente, a vida é para ser vivida. Isso não é uma coisa só de... é uma coisa até de respeito pelo outro. Porque nem com um amigo você desrespeita um amigo. Quanto mais a pessoa que você diz que ama, que você teve um sonho e constituiu, de repente, um relacionamento, uma família, não é? Um caminho, um sonho. Você tem que cultivar isso, senão não vale a pena viver. Exatamente. Mas tem que ter ajuda. Se você está sem hormônio, você desliga um botão. E aí, realmente, tanto no homem quanto na mulher. O homem com uma testosterona mais baixa, com cortisol muito baixo, ele começa a ter até menos vontade de procurar a mulher. Ele meio que desliga. A mente dele, que seria o tempo inteiro, né? 24 horas, sexo, ele desliga. E o momento de procurar... fazer ele esse tem que ver como check-up. fêmea. Se a mulher também esquece de ter esse papel feminino, ele vai te ver como um companheiro, como um sócio, como um amigo, como um irmão. E quem acha bom viver assim, mas eu acho que não, então não é um casamento. Sim. E... Raquel, qual é o momento certo de procurar? Eu preciso esperar algum sintoma aparecer ou o ideal... Por exemplo, como você falou, a partir dos 35 anos. Eu faço muito medicina preventiva, sabe? E já peguei pacientes, inclusive amigas minhas, que eu descobri, por exemplo, um câncer de estômago numa amiga, que não sentia nada, que quando ela foi fazer um botox comigo. E aí eu disse, olha, vamos fazer um check-up? Vamos, que eu quero perder 4 quilos mesmo. E o câncer era no estômago, ela não teve perda de peso, ela não tinha dor. E eu ouço muito, não sinto nada. Ela não sentia nada. Mas quando o médico operou, passou no quarto de civil, mais 20 dias não tinha o que fazer. Então, eu acho que o momento é agora. O momento da prevenção, não esperar que as coisas aconteçam lá para frente. Eu, por exemplo, eu uso o estradiol intravaginal. Eu tenho incontinência urinária? Nada. Mas eu vou querer operar um períneo aos 70, 75 anos? Que é uma cirurgia horrível, que eu vou deixar esperar, ficar com um cheiro ruim. É comum, né, a gente sentar perto de uma vozinha. Muito comum. É o cheiro de vozinha. O cheiro da mulher muda, né? Mas eu acho que indiferente de esperar, né, eu acredito que a gente tem que parar, principalmente nós mulheres, de achar que tudo é normal. Se sentir cansada, sobrecarregada, cabelo caindo, várias coisas que acontecem. Aquela dificuldade em concluir um pensamento. Gente, isso pode ser uma deficiência de B12, tá? Então, é o cabelo que cai, ela fica cansada, ela pode... É aquela pessoa que às vezes teve anemia a vida inteira e não sabe que pode ter uma intolerância a glúten ou lactose, que tem uma B12 baixa, que come lá carne, gema de ovo e aquela B12 é sempre baixa. Peraí, cadê esse negócio? Um homem, uma mulher menopausada com uma ferritina baixa, mas ela nem menstrua mais, come feijão preto, come verdura verde escura, come carne verde. Cadê esse ferro? Então, tem que pensar, sabe? Eu, às vezes, olho exame de outro colega que já pediu, mas é evidente que aqui tem coisa errada. Ir atrás, né? Eu falo que tem que ir atrás, que tem que buscar, porque eu acho que a medicina tá aí. A menopausa, as mulheres nós não precisamos sofrer. Eu já quero começar a fazer minha prevenção. Sim, eu tô aqui, eu falo assim, que como eu penso em sexo praticamente o dia todo, né? Porque o meu trabalho é isso. O seu trabalho leva eu mostro isso todos os dias, então eu não tenho problema com a libido. Mas tem aí a mulher que está em tratamento de câncer de mama e a gente tem que pensar nelas também.
Porque aí se bloqueia os hormônios que dão, por exemplo, lubrificação vaginal. E aí a gente vê tem tanta coisa para usar, e inclusive a reposição do estradiol em microdoses intravaginal é liberada em pacientes em tratamento de câncer de mama. Ela não precisa ter atrofia, secura. Ela vai ter, lógico, queixas de cansaço e tal, que até alguns nutracêuticos. Hoje a gente tem nutricionistas que cuidam da mulher durante o tratamento quimioterápico. Então, a coisa mudou muito, muito. Já no homem, todo homem vai ter um aumento de próstata, que se chama hiperplasia benigna de próstata, né? Então, ele tem que acompanhar também, tá? Tem que fazer toque retal e PSA a partir de uma certa idade. Porque eu tenho um caso, inclusive na minha família, de uma ressonância magnética de próstata normal com 2 tumores bem agressivos. Olha. Então, não é o suficiente um exame de imagem que eu julgava, nossa, se uma ressonância não aparece nada, então não temos nada. Temos. Existe uma coisa que o toque retal avalia, que exame nenhum avalia, que é o quê? A consistência da próstata. E é isso que o homem tem que fazer acompanhamento. Eu não gosto, eu não sei... Olha, passar por um câncer depois é uma situação muito pior do que possa se imaginar. Então, quando está no início, aconteceu. Você opera e fica sem sequelas. Não, deixa evoluir. Gente, deixa evoluir, ele pode ter incontinência urinária, usar fralda, existe um absorvente masculino, não ter mais ereção. E aí? Quanta informação. Então, assim... A mulher faz preventivo de mama, faz preventivo de útero, o homem tem que fazer seu preventivo de próstata, também. Gente. Tem que se cuidar, tem que buscar o hormônio, não tem que aceitar que tudo é normal, tem que... Não é a reposição que vai fazer o câncer aparecer, existe a reposição masculina também, inclusive em implante para 6 meses, para o homem que não gosta de fazer injetável, até porque o homem não absorve muito bem em gel. Ele não se sabe direito por quê. Eu comprei um curso do professor responsável pela urologia em Harvard e não se sabe bem por quê, mas o homem não absorve muito bem em gel. Não tem o mesmo resultado que se ele fizer da outra forma de administração, né? Doutora Raquel, e para o homem ou para a mulher, marcando uma consulta com você, você faz toda essa busca dos hormônios para saber como não só sexuais, né? Você tem que olhar tireoide, colesterol, resistência à insulina, pré-diabetes. Gente, se você tem ou ovário policístico e ultrassom com os ovários limpos, não quer dizer que não tem. A imagem não é necessária para um diagnóstico de ovário policístico. Mas se você tem ovário policístico ou um parente diabético, você tem uma herança familiar para diabetes. Então, o diabetes é uma doença totalmente previsível e evitável, com mudança de hábito de vida, com alguns medicamentos, a gordura no fígado. Quanta gente que tem a tal da esteatose hepática e não sabe, não foi informada, que isso é muito comum numa pré-diabetes. Antes da diabetes, nós temos uma tal de síndrome metabólica, com alguns sinais que aparecerão. A gordura no fígado, a ferritina que aumenta, a homocisteína que aumenta, testosterona que cai, colesterol que aumenta. Então, tem como evitar. E é outra doença devastadora, assim como o câncer, né? A diabetes é complicadíssimo. Embora hoje também temos cirurgia metabólica para diabetes. O paciente opera e horas depois não tem mais diabetes. Não sabia? Que incrível. Se chama cirurgia metabólica. E isso faz aqui no Brasil? Fazem? Fazem. Fazem. Olha só, faz porque com laparoscopia, inclusive. Isso é uma grande novidade. Então, o paciente, às vezes... Eu, também. semana passada, encaminhei o paciente porque ele já tomava muito medicamento, vários, para pressão. Aí uma hora lesiona rim, uma hora lesiona fígado, uma hora, né? Fazia uso de remédios para colesterol, estava cansado, sem poder comer, sem poder tomar um drink, sem nada. Sim. E nessa fase de vida que a gente está aí comentando. Então, ele foi para a cirurgia metabólica e está sem tomar nada. Então, ele melhorou a hipertensão, ele melhorou o nível de glicemia, ele parou de tomar aquele monte de medicação e vai viver um pouco, né? Bacana demais. A gente atende também na loja vários pacientes com diabetes, daí reclama da falta de ereção, né? Porque não, Sim, não o tem açúcar. Exatamente, não tem uma ereção. O açúcar, ele se junta com a proteína da alimentação e faz uma espécie de caramelo. Se chama AID, agente de glicosilação. E ele vai caramelizando o paciente todo. Então, as artérias, os vasos... começar a ter formigamento em ponta de mão e de pé. Imagina o quanto é desconfortável. Até uma doença cardiovascular, um Alzheimer, uma demência, porque vai caramelizando tudo, toda a circulação. Que interessante, perfeito. E o chip da beleza.
E o chip da beleza? O chip da beleza que todo mundo quer, esse chip da beleza. Quem foi a primeira pessoa no Paraná a fazer o chip da beleza? Doutora Raquel doutora Camargo. Raquel. Eu lembro exatamente. Inclusive, como eu comentei antes, várias pacientes que vão, clientes que vão lá na loja, que estão com o chip da beleza, elas estão naquele auge do... Algumas no auge e algumas odiando. A maioria das pessoas gostando. Mas então, aí a gente precisa porque entender, elas estão né? vivendo o efeito colateral do excesso daquele hormônio. Na verdade, a gestrinona, que é o hormônio que tem no chip não existe chip da beleza, existe um implante hormonal de gestrinona que foi criada para tratar endometriose, que é aquela doença que dá uma dor terrível, incapacitante quando a mulher menstrua. Porque você pode até usar, por exemplo, um Mirena e parar de sangrar, mas você não vai desinflamar os focos de endometriose. A gestrinona desinflama, limpa mamas que tem algum probleminha assim. É um hormônio muito bacana, tem a sua indicação. Mas não é para libido. É um hormônio esteroide, não é um hormônio igual ao nosso humano. É um esteroide. É uma bomba, talvez. Que tem como efeitos colaterais aumento da dihidrotestosterona, que é 4 vezes mais potente que testosterona. E aí você pode ter, sim, um aumento de libido, de massa magra, se não tiver tendência a engordar. Se você tem tendência a engordar, pode engordar mais. Olha. E digo mais, se você teve na família ou você própria uma trombose, existe contraindicação absoluta ao uso da gestrinona, do chip da beleza. E eu fiz 2 vezes o curso dos fabricantes do implante, tá? Então não existe, você até evita. Você não usa. E aí você vai ter também, às vezes, acne, queda de cabelo, oleosidade, aumento de pelos. Eu acho que tudo tem que ter uma indicação e, assim, um diagnóstico. Por que a minha testosterona está baixa? Por que eu não ganho massa magra? Por que o meu metabolismo é ruim e eu não emagreço? Pode ser resistência à insulina. Então, assim, acho que está faltando um pouco de diagnóstico, de bom senso, de boa indicação e de desinteresse comercial. O médico tem que voltar a ser médico e não comerciante. Você tem que olhar o ser humano como um todo e tudo que isso envolve, né? O por trás deste ser humano. Não é assim. Então, doutora Raquel Camargo não coloca mais o chip da beleza ou você faz essa avaliação no caso de quem precisa? Olha, você ainda... hoje eu uso mais implantes reabsorvíveis. A gente usa também em TPM severa, a gestrinona. Em hipertrofia de endométrio, você consegue atrofiar o endométrio se só a progesterona não conseguir isso. Então, ele tem sua indicação. Então, uso sim quando tem indicação, ou encaminho para quem faz, mas com indicação e a pessoa sabendo dos efeitos colaterais que podem vir dali. Eu vou controlar assim, às vezes não controla. Então, eu sei que você já falou isso, mas assim, resumidamente, para as mulheres que, eu queria pôr o chip da beleza, mas estou vendo aqui no Pode Desejar que já não é... Façam um diagnóstico. Por que minha libido está ruim? E qual é o principal tratamento que você passa para a pessoa que Outra coisa do chip da beleza, quem estiver usando pode averiguar em exames laboratoriais se eu estou inventando. Olha o seu perfil de colesterol. Como todo hormônio esteroide, vai despencar o colesterol bom. Então, mas assim, aumento ruim? Hoje a gente sabe que a pessoa que tem todo o colesterol, todo o perfil de colesterol e triglicerídeos bom e só o LDL ruim aumentado, a gente diz que é um fator de risco isolado para a doença cardiovascular. Só ele te mata, infarto AVC, né? Fora as outras coisas que daí você vai olhando no check-up e vai descobrindo que se somam. Então, será que vale o risco? A gente tem que pensar em risco-benefício. Eu trabalhava com estética, então, né, a gente sabe como que é para o ser humano, a gente quer estar bem, né? Mas tem que se saber dos riscos, benefícios. E se não tem uma outra, um outro caminho, uma outra alternativa que vai me dar bons resultados, né? Porque o principal, gente, é hábito de vida. Você está com níveis hormonais normais e hábitos de vida alimentares, alguns suplementos, né? Nos últimos congressos, o exercício é o remédio número 1 para todas as patologias, inclusive as que não têm tratamento. Essa doença não tem tratamento, mas viu-se benefício em quem pratica atividade física. Tanto que
Não precisa virar uma malhadora para ter, eu quero saúde. Não estou falando aqui em ficar sarada, definida. Quero ter saúde. A última atualização de doença cardiovascular mostra que se a pessoa fizer 30 minutos dá quantas musiquinhas no celular? 4, 5? Umas 10, eu acho. Não dá. Não dá tudo isso, não. 30 minutos não dá. Tem música que tem 7 minutos, 5 minutos, 3 minutos. Então, assim, 30 minutos. 3 vezes por semana. Não é nem todo de dia? Exercício leve a moderado. Uma caminhadinha a 5 km por hora diminui em 30% a 40% evento cardiovascular, infarto e AVC. Se eu caminhar 6 vezes por semana, 30 minutinhos, diminui 80% sem mexer na comida, em nada. Exercício. Estamos falando de exercício. E fizeram um trabalho com idosos de 75 anos, com aquele passinho, o passinho do andador. Mesmo nesse passinho, os idosos que caminharam 15 minutos por dia viveram 3 anos a mais do que os que não fizeram nada. Então, gente, tirar a bundinha da cadeira... E se exercitar. Atividade física é o primeiro remédio. A todo nível, tá? Você vai melhorar neurotransmissor, você vai melhorar a flora intestinal, você vai melhorar tudo. Então, eu faço personal 2 vezes por semana e ando de bike ali, acho que dá uns 30 minutinhos. É o suficiente. Quantas vezes por semana? 3 vezes por semana daí, a bike. 5. As outras 2 dá para dar uma caminhadinha, né? Sempre dá para dar uma melhorada. Hoje em dia, cara, cachorro. Hoje em dia você pode comprar aqueles elásticos, uma caixinha de elástico para treino funcional, acho que custa 30 e poucos reais. E tem no YouTube lá, treino funcional com elástico, um exercício excelente, você pode fazer em casa. Eu viajo muito, levo um tênis, no hotel tem academia, tá a rua para você caminhar. Não tem muita desculpa. Tem que ser regradinho, todos os dias. E tem muita gente que fala assim para mim, você está dizendo que eu tenho intolerância a glúten e não faço atividade física, mas até agora não deu nada. Até agora. Chega aos 50, nós temos um problema assim. Pensando em mulher na menopausa, em homem na menopausa, as doenças de família, as coisas, né? Já nasci com uma tendência, tal coisa, e aí junta com a idade. Então, é hora de mudar, é hora de triplicar cuidados. Diminuir o consumo de álcool, não fumar, tentar não estressar. E é interessante, eu estava lendo essa semana sobre a falência da suprarrenal, que é por causa do estresse crônico. O riso é muito importante, tanto que fala lá em tratamento. Fale para o seu paciente assistir comédia, sair com amigos, dar risada, sabe? Não levar a vida tão a sério, porque isso ajuda muito. Olha que legal. Bacana. Então, é fundamental. A gente tem feito esse exercício sempre, né? Sexo, mas eu falo de assim... boa qualidade, né? Pratica. Eu falo, coloca uma caneta, fica sorrindo, até que seja forçado no início para você criar esse hábito do riso. O riso, para mim, é contagiante. Porque você tá desanimada. É que nem música, né? Eu chego lá na loja do chocolate com pimenta, cadê a música? Já vamos pôr a música aqui. E não precisa necessariamente ir num restaurante carésimo. Gente, pega a família, pega amigos, vai comer. Um cachorro quente. Mais ou menos. Cachorro quente não é muito saudável. Né? Mas que seja um espetinho, não é? Espetinho mais saudável, proteína. Né? Bacana. Tem que fazer isso. Isso mesmo. Olha, se deixar, a gente fica aqui um tempo, conta o conteúdo, eu já quero marcar minha eu já quero marcar minha consulta com a doutora Raquel, porque depois daquela palestra que ela começou a falar, pensando, meu eu falei, Deus. gente, ela tá desenhando sou eu em pessoa. Muito incrível. Doutora Raquel, passa pra gente, então, o seu contato, caso alguém que esteja assistindo, então, o Pode Desejar, queira marcar uma consulta com você, tirar alguma dúvida. As informações, normalmente, quem passa é a Cida, minha fiel escudeira. É 99999 Super fácil. Decora o 605 no final, o restante é 9. E assim, ó, gente, se olhar as minhas fotos aos 39 anos e hoje, sempre digo que a gente tem que estar mais ou menos bem para a idade que tem, né? Mas se olhar os 39, vocês não têm noção como eu era. Bem pior. Bem pior, olha que maravilhosa. De saúde, de estética, do que não parece eu. Eu mostro para vocês depois. Não, eu já vou marcar consulta, porque eu sou jovem. Também. Eu quero ser surreal. A gente é daquela fase que não aceita ficar velha. Não aceitamos. Com a idade que tem. Exatamente. Então, e tem também tua rede social, né? Que é a doutora Raquel Camargo, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da doutora Raquel. Segue ela lá também. Ela dá dicas incríveis, a gente já acompanha. As dicas são super válidas, então acompanha brinca um lá pouco, também. mas o assunto é sério.
sério, É sério. né, gente? Mas o humor, né, hoje em dia faz bem. E é Tem que isso ser mesmo. assim, tá bom? Doutora Raquel, muito obrigada. Eu que agradeço, Foram, foi assim, um prazer. minutos maravilhosos, de muito aprendizado. Eu fiquei aqui muito tempo de boca aberta, falando, gente, Falo que sem parar, conhecimento né? é esse? Não, é fundamental, porque nós, homens, mulheres, precisamos entender que não é normal a gente ficar sentindo, sofrendo, não que a tem saúde porquê. é principal. Aquela coisa, o que a senhora imagina? Imagina que eu quero ser feliz, quero curtir, pronto. quero dançar, quero dar risada. Exatamente. Seu papel é Isso fundamental. Gratidão mesmo por você ter aceitado o convite de vir aqui. Que honra. São umas gracinhas. Ó, nós vamos fazer um antes e um depois com a doutora Raquel. Isso, perfeito. Antes vocês vão de dar o consultar com a depoimento. doutora Raquel, daremos, com certeza daremos. Tá Muito bom? Obrigada, gente. Gratidão. E vocês vêm com a gente pro próximo, que já tem uma pessoa especial que fará parte aqui dessa mesa com conteúdo incrível. E lembrando, siga a gente nas nossas redes sociais, que tá passando aí na nossa telinha também. E se você quiser mandar alguma pergunta, alguma sugestão, é só mandar também nesse e-mail que está aparecendo na sua tela. Se inscreva também no nosso canal do YouTube para você sempre estar recebendo as notificações de quando a gente está colocando o episódio, muito conteúdo também. Um grande beijo. Até o próximo.